Muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde. Olá para você, amigos do Sertão Cast. Neste primeiro episódio, a gente vai estar trazendo aqui para você acompanhar um pouco sobre a trajetória de um empreendedor, um verdadeiro lutador aqui da cidade de Arco Verde, Rafael Carvalho. Ele vai falar um pouco sobre a vida dele, toda a sua trajetória, como ela se deu e como ela se dá aqui em Arco Verde, em momentos difíceis e bem mais desafiantes que a gente vem atravessando. Todos nós estamos atravessando desde o ano passado. Anthony. Olá pessoal, tudo bom? Povo do nosso sertão, salve, salve, galera que está nos acompanhando aí. E como o João falou, a gente vai ter esse papo aqui com um cara que é um cara novo, né? Sei lá, deve ter seus 30 novo. E alguma coisa. Novo. Tá sofrido. E vai falar um pouco pra gente sobre a vida dele, sobre tudo que ele percorreu para chegar onde ele está hoje. É um cara com uma certa notoriedade aqui na nossa região. Enfim, vamos embora, vamos começar. Rafael, tudo bom, Rafael? Tudo certinho, graças a Deus. É muito bom estar aqui com vocês, o Sertão Cast. Projeto bem legal, vejo um fruto enorme chegando por aí. É bem desafiador essa área que está chegando, né? É um momento difícil, mas eu vejo que vocês já são pessoas que já estão bem à frente de muitos aqui. Parabéns. Obrigado pelos elogios, obrigado também por ter aceitado o nosso convite. Cara, eu te conheço tem um tempo bacana. Muito tempo bacana. Não, o velho é tu, menino. Ó, conheço da época da bike, velho. A gente andava de bike, esse bicho começou a andar de bike depois de mim, mas foi bem mais longe que eu, como a gente tava conversando outro dia. O Rafael, eu vou deixar ele falar. Fala um pouco, Rafael, quando tu começou a andar de bike? Cara, eu comecei justamente vendo vocês, né? Tem a época de vocês, de Adeilton, Pato. Pato Gordo. O Gordo, a época da BMX, e foi uma galera que me inspirou bastante a entrar no ciclismo. Tanto que eu ficava forçando meus pais. Aquelas barras circular e tal. Não, Aí é pra entregar pão. E aí eu vendo a galera descendo toda vez aqui para a praça, né, pro Bandeirante, e vendo a movimentação, eu achava massa e ficava louco querendo fazer aquilo. Só que eu, moleque, né, sem tua condição, idade nessa época? Rapaz, eu deveria ter uns 10 anos. 10, 11 anos, eu acho. Que eu já via e ficava louco, né? E via os caras se garantiam pra porra. Não? Tirava onda. E me incentivou bastante, sabe? E aí foi quando realmente eu entrei e comecei a acompanhar mais de perto o pessoal. Fui pegando amizade com eles. E aí fui meio que me especializando um pouco mais, né? Eles eram da área de street, BMX. E eu já acompanhava a questão um pouco mais avançada, não superior, mas assim, um pouco mais radical, que era a questão do mountain bike. Depois entrei no downhill, né? Tive um pouquinho de experiência assim na questão mais... Vamos lá, assim, para um leigo feito eu, o que são cada um desses... O BMX é aquela bike pequena, que a galera faz manobra no chão, sobe calçada, faz manobra em rampa. Aquele é BMX. Entendi. Tem trilha também de BMX, eu ia de trilha de BMX. A corrida que a gente fez em 2012, eu entrei em coma, quase entrei em coma. É aquela que eu falei pra você, que a gente conversou, que ele passou direto no gap e encontrou só uma casa. Foi. Só a casa é rachada até hoje. A memória dele também. Como foi isso aí? Vamos começar logo nisso aí. Como foi essa batida de bicicleta? 2012, bicho, isso. Já tinha entrado no campeonato pernambucano, né? E estava querendo colocar a etapa de Arco Verde dentro do calendário do campeonato estadual. E a gente já vinha preparando há um tempo, juntou eu e Boris, assim, mais à frente, né? Tinha o pessoal que sempre dava a força, João sempre estava junto. Tinha os meninos também sempre chegavam com a gente. Mas a gente tava aquela questão na cabeça, né? Querendo trazer. E aí, nessa época, era tudo, assim, sofrido, porque a gente corria atrás do patrocínio, a gente era piloto, a gente era organizador, era tudo.
Até médico era quando alguém se acidentava. O mesmo que carrega a água é o que carrega o cheque. Entendeu? E aí, Mas bicho... aqui no sertão é meio que um pouco disso, É. assim, né? Cara, quando quer começar alguma coisa diferente, você é tudo. Sofre. E aí a gente conseguiu colocar. E era no Cruzeiro, a etapa, e estava bem instigado, porque a gente estava vendo um resultado legal. Entre eu e os meninos, a gente estava tendo um bom rendimento, né? Dentro do cronograma, né? Dentro do que a gente estava fazendo, o tempo, que o downhill é o seguinte. O downhill é um percurso que você tem do início ao fim numa serra, né? Nessa serra você está descendo, você vai encontrar gaps, drops, que são rampas que mudam de acordo com o ângulo, pedra, e enfim, né? Tudo que tem de obstáculo você vai passar por ele até chegar ao final. Ou não. Ou não. Ou não. Feito... Né? Projeta-se para que termine. Para que É. termine, né? Mas às vezes... Aparece uma casa no meio do caminho. Não, é assim, não sabe como, né? Não tava lá, a casa não tava lá quando foi projetada a descida. Sei lá, da sexta pro sábado, chegou Apareceu a uma casa. Deixou de helicóptero. Né? Ficou lá a casa. E aí nessa época, pô, a gente tava bem focado, tava tendo resultado legal e se esforçando, porque como eu falei, o downhill é do início ao fim, você tem que chegar o mais rápido possível. Quem fizer o menor tempo ganha a corrida. E é onde acontecem os acidentes, né? Que você fica instigado querendo dar aquele vapor e acontece de vez em quando algumas besteirinhas. E aí, faltando pouco tempo, eu acredito que uns 15 dias, porque eu não lembro muito bem, porque essa época meio que apagou para mim. Caramba. Foi bem complicada a época. E aí, uns 15 dias antes, a gente estava treinando e tentando diminuir o tempo da pista. E a gente saía, o tempo da pista, a gente estava fazendo do início ao fim, dava mais ou menos 1.200 metros de descida, não era? Era mais ou menos isso. E a gente estava fazendo em questão de 45 segundos, 50... Não, era um minuto de descida, só que a gente conseguiu baixar nessa última semana, conseguiu baixar para 50 segundos, 55. É uma coisa que eu lembro. E aí tava naquela estica querendo baixar mais ainda, sabe? Eu disse, não, dá para baixar e tome. Começou a descer, né? E a gente conseguiu fazer a primeira descida e baixou. A gente conseguiu baixar quase 15 segundos do tempo inicial, que era 1 minuto e uma besteirinha, a gente conseguiu baixar para uns 55, 54 segundos. E aí ficou instigado, vamos baixar mais. E a gente subiu. E quando vinha descendo, que era já o último trecho, que era um trecho que era um S, que ele tinha uma angulação mais ou menos de 60 graus de inclinação. E tinha meio que um salto natural, que era um bolo de metralha que o pessoal deixou, e você passava tão rápido que ele virava uma rampa. Só que aí ele lançava você, e no ápice do salto você estava mais ou menos uns 3 metros de altura. Só. E tem uma curva embaixo. E uma curva embaixo, que era um S. Você aterrissava, e a curva era para a direita e uma para a esquerda. Maravilha. Isso. Só que detalhe, quando eu Assim, saltei... Os normais olhando, ele olha assim, diz, não tem como dar certo. O normal disse, não vai descer ninguém por aí. Não tem como dar. Mas desse jeito. vai lá. É? E aí, pô... E aí era uma coisa normal pra gente, porque a gente vinha, né? E quando eu passei por esse trecho, que saltei, na primeira curva, tava subindo 2 caras bêbados. Que o fiscal de pista, que a gente sempre deixava em segurança na pista, que chama fiscal de pista, que é justamente para avisar o pessoal e esperar a gente descer para dar continuidade à sua caminhada. E o cara não segurou esse pessoal. E quando eu vi, eu tava no ápice do salto. Entendeu? Caramba, velho. E aí não tinha o que fazer, pô. Eu matava os caras, eu morria. Só que, né, aquela coisa, você fica, eu vou matar o cara, velho. Sabe, é muito rápido. São decisões que levam poucos, menos de milésimos de segundo, né? Que você tem que tomar quando você Aí tá lá. livrasse os caras e na casa. Não, e engraçado foi o seguinte, não, o da casa, é porque esse já foi a terceira queda, esse aqui eu que eu apaguei, certo? A primeira foi essa, que quando eu A saltei... primeira queda eu já vendia a bike por 50 centavos, não quero mais. Eu bati na casa, porque é o seguinte, quando eu saltei, eu aterrissei, o pneu da frente aterrissou em cima de uma quina de pedra. Ele estourou. E aí você não tem controle da bike. Entendeu? A bike só tirou reto. E a curva para a direita, era uma curva para a direita porque tinha uma casa na frente.
Era pra livrar a casa, a curva, pô. Entendesse? E aí eu tirei direto. Buf. E só. Meu Né? irmão. Fiquei lá, eu sei que a bike ficou, eu bati em mais ou menos 1,5 m de altura. Meu corpo voou na horizontal. Eu tava em pé, ele foi horizontal assim. Ele bateu na casa, eu bati lá, buf, aquele barulho forte. Tanto que, não sei se tu lembra, João, que o pessoal saiu da casa pensando que a casa tava caindo, pô. O pessoal saiu da casa sem entender o que estava acontecendo. O pessoal saiu dentro da casa sem saber Nessa o que é que batida, tá acontecendo. tem como lembrar, assim, ou pelo menos vocês que estavam também, a quanto de velocidade ele bateu? Como eu falei, eu tava lá em cima na rampa, antes da rampa, que eu já tinha descido, e inclusive nessa época eu morava em Recife, eu dei a assistência que pude dar morando lá, quando vinha, dava alguma assistência pra gente dar essa continuidade, mas no dia eu vim, eu ainda desci, e nessa hora que esse bicho acertou a parede, eu tava lá em cima na curva, que vem para pegar, é meio já que entrega a você a rampa, não tem saída, a rampa é o circuito. E ele passou pela rampa a 1,60. Sem exagero, sem exagero. São 1.200 metros, fazem em 50 segundos. É sem exagero. Você tá louco. E Não, aí... aí é de imaginar que a casa estivesse caindo, velho. Não, aí o pessoal saiu correndo dentro da casa desesperado. Corre, 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 que a casa tá acabando, que é povo chorando. Cachorro latindo, criança chorando. Foi uma coisa, vice. E foi muito engraçado porque o pessoal saiu e olhou assim pra mim e disse: era só tu, era. Como quem diz. Foi meu filho que fez Sério? tudo isso. Sério mesmo? Foi isso. Só isso. Entendeu? Caramba. O Rafael também, ele já foi para outros estados competir. Conta. Competi também, a gente... Aquela dúvida assim do cara que na primeira queda ia desistir. Tu foi pra esse outro estado depois dessa queda ou antes? Sim, sim. Depois dessa queda. Depois. Porque assim, Show. eu comecei a competir... eu comecei a competir em 2011. Ai, meu Deus. Vai. Em 2012 era essa meta de trazer o pernambucano para a cidade de Arco Verde. Em 2013 foi quando eu entrei de fato no Campeonato Pernambucano. A gente correu todas as etapas que tinha. Eu e um amigo meu chamado Robson, é o que acompanhava sempre, né? Tu lembra de Robson? Bicho imoral também. Né? Lembro bastante, andava muito. Andada imoral dele. E a gente entrou e em 2013 a gente conseguiu ficar em terceiro colocado, né, no Campeonato Pernambucano. E foi um feito, né? Para quem não tinha nenhuma experiência anterior, né? Entrar no campeonato e, de fato, ficar entre os melhores, assim, os 5 melhores. E foi bem interessante, porque, assim, foi uma reviravolta para mim. Esse 2012, eu parei um tempo de andar, porque depois dessa queda, que, voltando, né? A dos caras bêbados, que eu bati... Para levar os caras, eu fui frear no ápice do salto, né? Quando eu caí na recepção. A bike caiu freada e ela deslizou num pouco de terra, na metralha que tinha lá. E eu bati com o corpo no chão e a cabeça numa pedra, né? De capacete e tal. E aí já caí pronto, né? Apagado. E foi aquele rebuliço todinho, né? Que o pessoal sabe, eu não lembro. Isso aí foi o pessoal falando. Esse dia eu não lembro. História contada aí já. Isso aí é o que o pessoal me conta, né? Que me contaram na época, eu nem sei o que foi que aconteceu. Mas enfim... E aí, teve um caso interessante, porque quando me levaram para o hospital, sempre me passei isso na cara da minha família, eles sempre estavam comentando com isso. Por quê? Eu apaguei, certo? Não lembrei de nada, né? Fui para o hospital, eu acredito que apagado. Aí lá fizeram vários exames, aí constataram que eu estava com o cérebro inchado, né? E foi aquela coisa toda. E eu, totalmente fora de mim, que eu não conseguia lembrar de nada, não falava coisa com coisa. E aí dentro do hospital me deixaram numa sala e tinha alguns amigos, né, que trabalham no hospital e me viram andando com um detalhe. Você quando vai para o hospital, o que é que acontece? Eles botam você com uma bata, né? É. Que a bata é solta. Imaginou, né, já? Já imaginei. A bata é solta pra trás, né? Entendeu? Só que aí você entra no hospital, você não ficou com roupa. Aí tava tu.
No hospital lá, batendo os 4 cantos do Andando hospital. pra cima e pra baixo, segurando Falando um com as soro. enfermeiras. Ô, tudo bom, tudo bom. Eu segurando um soro na minha veia, andando pra cima e pra baixo, com o rabo do lado de fora. Vê que beleza. Vê, você se encontra de madrugada, você jura que é uma assombração, né? Você mata, Não né? basta. Você mata, Não no basta. mínimo mata. E aí, pronto, aí foi tudo isso. Enfim, eu passei em média de um mês e pouco com o cérebro inchado, passei uns 15 a 20 dias com amnésia. Tanto que o pessoal ia me buscar em casa para me levar na praça, para falar com a galera. Eu não conhecia ninguém, né? A família, eu não conhecia ninguém da família, sabe? E foi Isso bem... durante quanto tempo? Um mês? Um mês? Foi um mês e meio, essa conturbação todinha. Nossa. E aí, foi aquela coisa, meu pai foi bem simplório, né? Ele disse, olha, quando a gente tá fazendo outros exames, ele disse bem assim, dessa vez eu vou pagar seu exame, mas da próxima eu vou pagar ele com seus couros. Né? O pai foi bem direto. Pai raiz, pai raiz, né? né? Pai raiz. Dessa vez eu pago com dinheiro, da próxima é com couro. Né? Eu fiquei com isso, pronto, foi a única coisa que eu lembro dessa época foi isso. Né? Que ele falou bem legal mesmo. Assim. Também, esse daí não dá pra esquecer, Pra não, né? frisar, pra né? frisar, né? Ficar mesmo o cérebro inchado, mas ia ficar lá dentro. Né? Ia ficar lá dentro. Aí pronto, 2012 se passou e voltei a competir em 2013, foi quando consegui ficar entre os 3 colocados. 2014 foi preparação e 2015... Teu pai só amolando a peixeira, Mas- no caso, né? Isto mesmo, isto. E ele amolou no tanto aguardo. que ele queria tirar sem sangue, viu? Tipo aquele filme lá, né? Eu esqueci agora. o nome do Lisbela e o filme. Prisioneiro, né, se eu não me engano. Também tem. Né? É Lisbela, né? Produção, Lisbela e o Prisioneiro vai tirar o couro de... É Lisbela. Uma é tira de Lisbela. couro das costas, é isso mesmo. É Né? Lisbela. É? Lisbela e o prisioneiro. Lisbela e o Prisioneiro. Se não for, o pessoal diz aí depois é nós. Mas Né? vai lá. E aí 2000... O Alto da Compadecida. O alto da compadecida. Chegou a confirmação aqui direto. Chegou aqui da produção. a notificação aqui no... Vai. Eu tenho quase certeza que foi Lisbela. Mas vamos lá. E aí 2014 foi preparação para um fato maior que eu queria realizar na minha vida, que foi a participação no Campeonato Mundial de downhill. E que era uma realização que eu acredito que não só minha, mas que era o pessoal também, tipo o João, o pessoal que andava das antigas, tinha essa vontade, né? Que era a escadaria de Santos. O pessoal via, né? Passava todo ano na Globo e já era certo. É, né? eu já assisti esse negócio da escadaria de É cima. arretado demais. É Não, arretado. arretado não é não, mas tudo bem, vai lá. Não é? Não é não. Não, descer Não aquilo é? ali, Deus me livre. Mas vai. Tu não desce, eu descia toda hora, eu desço até hoje. E aí, pronto. Consegui realizar essa façanha, me preparando em 2014 todinho, organizando e aquela coisa toda. Teve muito contratempo, né? Como todo esporte aqui no Brasil. O João sabe, né? Como é complicado você ter alguma participação esportiva. E fomos para lá, para São Paulo, participando da primeira etapa do Mundial. Infelizmente não consegui chegar na segunda, porque eram os 10 primeiros que Que passavam, né? E eu fiquei em 11º. Representou. Caraca, Representou entendeu? bastante. Não, mas representou. Caramba, velho. E a galera, pronto, a segunda etapa ia ser no Chile, né? Que E massa. aí tinha a terceira, o avanço, né, para a terceira etapa você ficando entre os 10, você conseguiria a questão do patrocínio vitalício, né? Mas aí foi coisa, né, que não foi para mim. Mas infelizmente não consegui ficar entre os 10, mas consegui essa façanha de chegar. 11º, bicho. Foi. Parabéns, foi massa. Foi uma coisa emocionante, bicho, porque eu mesmo não tinha noção nenhuma de dizer assim, poxa, eu vou ficar entre os 50, porque eram 247 pilotos e eu não tinha expectativa por ser minha primeira corrida de mundial e chegar entre os 100 primeiros, sei lá, Putz, mas peraí. Eram 200 quanto? 247. E no primeiro que tu foi, tu ficasse em 11º. Isto. Pelas contas, representou muito bem. Nossa. Nossa. Mas foi massa demais, é uma época muito boa e assim, foi uma realização que eu acredito que para todo ciclista, principalmente da área radical assim, né, do downhill, do mountain bike,
tem essa vontade de participar desse evento. Infelizmente, hoje ele não faz mais parte do calendário mundial, a Escadaria de Santos, que hoje é o Morro do Pacheco, não faz mais, hoje é só brasileiro, perdeu suas características, né? Mas aí, após lá, participei de um reality show também, que passou na ESPN, que era The Biker Brasil, chamado, né? Que era como se fosse um... Tu é um BBB, bicho? The Biker Brasil, pirra! Que isso, meu cara famoso aqui, mano. Alfefo. Bicho, que é isso, rapaz? Conta aí assim, não. Cara, ainda saiu também. Mas, rapaz, estamos aqui, pessoal, com BBB aqui, né? De Arco Verde. Como foi isso aí? Como era um reality show transmitido pronto? Pela ESPN. Que arretado. Foi massa também. E foi logo após, né, a questão do Mundial, a gente tirou direto para o interior de São Paulo, onde foi gravado, né, a questão desse período, foi em média 15 dias. E eram 5 equipes, né, como se fosse um retiro de 5 equipes, onde elas competiam entre si. E aí foi uma experiência bem legal, teve coisas muito boas e teve umas lá bem um pouco mais chatas, né, que eu acreditava que não acontecia, que não existia, né, no mundo de hoje. Mas foi uma experiência tipo, boa. Porque é nordestino. Sim. Boa, justamente isso. Sim. Tempo. E assim, cara, não tem como você acreditar que isso de fato existia, entendeu? Que ano foi isso? 2015. Caramba. Exatamente. Você sair Chata essas paradas, né? Você sair de Demais. Arco Verde para ir para uma competição internacional. Aí logo em seguida entrar no reality show e o cara sofreu. Não, e não só ir participar da reunião, pô, ficou em 11º. Não. De 247. Aí vem os caras, mas é assim mesmo. É complicado isso. E não tinha como acreditar naquilo. Mas de fato aconteceu. Não, claro que não foi todos, né? Tinha uma pequena parte ali que praticavam tavação. Mas, tirando isso, foi uma experiência massa demais, muito boa. A gente teve contato com pessoas de fora, né? A gente tinha treinadores que vinham da Espanha, de Portugal. E muito bom mesmo. Da Eslováquia, né? Com o próprio Filipe Polk, né? O Alisson Miranda, que é o brasileiro, estava lá também. Que foi campeão várias vezes. E aconteceu, né? Teve esse fato. Mas, tirando isso, foi uma experiência muito show. Conheci o interior de São Paulo. Eu sou de São Paulo, né? Sou de Jundiaí, que é um pouco mais distante dessa cidade. Mas uma experiência única, realização também absurda. E tive a oportunidade também de participar de uma etapa do Brasileiro lá mesmo. Que aí, quando foi 2 anos depois, eu acredito, 1 ano depois, eu recebi um certificado dizendo que tinha ficado 18º no Brasileiro participando de uma corrida. Chegou vamos correr, o Dudu trouxe o certificado dele 1 ano depois. Foi Correios, Né? né? Foi porque Né? pelo Correios. Foi pelo Ali, né? A gente cobrou pelo Ali. Né? Porque o cara 1 ano depois. Mas que artado, bicho, sabe? Foi. Mas aí, infelizmente, no Ciclista, Brasileiro... BBB e tal. Quem vê cara não vê corre, né? Não pode falar. Boa. Pode dizer que não participou. Ele já participou. Boa. Quem vê Beleza. cara vê corre mesmo, não. Justamente. Que massa. Mas aí, como foi que migrou, ou sei lá, como foi para entrar nessa questão de virar, criar a Carvalho Barbearia? Sim, vamos lá. Na verdade, esse é um segmento que minha família tem desde 1900 e bolinha. Não lembro bem. 1900 e lá vai fumaça. Entendi. Justamente. E aí, era Teu pai, tua meu mãe pai, já? justamente. Meu pai, Já ele trabalhava no comércio aqui e uma época foi demitido, em determinada época foi demitido e decidiu fazer esse curso. Fez um curso aqui na cidade mesmo e partiu para fazer um curso em São Paulo. Aí voltou, montou uma barbeariazinha pequenininha, fechadinha e tal, e começou. Só que aí, nessa época, também tinha muito essa questão de preconceito ainda, né?
de dizer que quem mexia com o cabelo de Homem que homem corta era... cabelo tinha tendência gay. tinha tendência homossexual, aquela coisa toda. E para uma criança na época, isso era uma coisa, né? Você sabe, né? Que hoje é bullying, mas aquilo era só tirar onda, né? Na época da gente era só tiração de onda. Tirava onda e o pessoal encharcava com isso, né? E você ficava com aquilo na cabeça e ficava pilhado, né? Com raiva, queria jogar uma pedra na cabeça de quem Justamente. falava, né? E aí eu via meu pai trabalhando e depois do meu pai veio outras pessoas, né? Veio alguns tios meus que ingressaram na profissão graças a meu pai, minha mãe também, alguns primos e todo mundo entrou. E eu tinha essa resistência de entrar, né? Justamente por isso, porque como eu sempre fui enturmado com galera da minha idade, o pessoal tirava onda, né? Dizendo, bicho... O ciclista, campeão Quer dizer mundial, que BBB e tal. Quer dizer que teu pai corta cabelo. Então... E na época tinha várias pessoas que trabalhavam na época que eram muito bons profissionais, né? O pessoal destacado, né? Dentro da cidade, na profissão, só que, né? Era homossexuais. E sem preconceito nenhum, mas assim, para você criança sendo... né, alvejado por tais coisas, você fica meio assim, né? O cara fica pirado, né? E aí eu ficava nessa, não, tal. Será que eu vou ser? Será que eu não vou ser? Não queria e ficava nessa. Tanto que eu tinha alguns sonhos para realizar e não vi outros meios. E aí eu migrei para a profissão por necessidade, né? Eu sempre fui de querer minhas coisas, nunca fui de estar pedindo coisas aos meus pais. E sempre estava assim, meio que juntando um dinheirinho ali para comprar uma coisa. Eu lembro que quando eu era mais novo, eu passei em média de 3 meses para juntar R$9 para comprar um caminhão-pipa. E eu já falava, meu pai e minha mãe mandavam comprar pão, mandava comprar R$1 de pão, que naquela época era 20 pães. Era 22 pães, exatamente. Mas olha, pai, eu vou comprar R$1 não, vou comprar 90, que eu quero 10 centavos para eu guardar. E o frete, né? O frete, negociação. Pelo menos. Negociação. Né? 10%, né, do que está sendo levado. E aí vinha somente 18 pães, pô. Não tava pra nada. Mas naquela época, 18 pães comia somente 3 pessoas na família, porque o povo comia mais. Ô, bicho, eu apanhei muito por causa disso. Isso. Porque tu comia demais. Porque a padaria ficava mais ou menos uns 500 metros da casa e o pão saía quente, né? E aí o que ia fazer? Eu saía comendo, chegava em casa tinha 3 pães. Tinha 8 pães só. Dos 3, 18, 4, 5. Vinha jogando pão, era um pão pra dentro e um pra fora. Um pra mim, um pra você. Um pra mim, não, aquele, 2 pra você. Igual aquele episódio do Pica-Pau, né? Um pra mim, 2 pra você. É. Um pra mim, 2 pra mim, 1 pra você. 1, 2, 3 pra mim, 2 pra você. 18 pães, chegava 5 pães em casa. E era rotineiro já, né? Chegava em casa... É porque eu acho que ele não teve esse a mãe estalo na não vai jantar, não. Tô com fome, Quero não. Esse tô sem estalo na fome. mente eu acho que ele não teve. Mas se só chegava 6, ele só precisava comprar 6, pois não comia. Cara, investiu o restante. Tinha juntado mais rápido. Tinha juntado os R$9 em um mês só. Você já viu falar que criança tem esse senso de economia? Tem não. Criança só quer saber de comer. Isso Então é o que eu fazia, só comia. Tem isso também, o cara ia ficar sem comer. Se chegasse pra janta, aí os 6 pão que ele comprou só ia ser dele. Então Não, realmente tá certo. Porque imagina, ele trazia só 6, guardou o restante e os 18 que ele sozinho precisava comer. Né? Os 12 que ele sozinho precisava comer. Imagina. Não ia dar certo. Já era certo, viu? Chegava em casa, era uma pizza. Mas bom demais. Tava alimentado, né? Era uma pizza, mas tava de bucho cheio. Mas aí foi dessa forma, né? Eu sempre corri atrás de realizar meus sonhos. E aí eu ingressei na área de barbearia. Quando? 2004. Fiz o primeiro curso aqui na cidade. Caramba. Comecei... Tem quantos anos, 2004? 12 anos. Nossa. Quem vê close não corre mesmo, não. Porque até 2004 que tu tá no ramo de barbearia, cara. Primeiro curso. Caramba. E por que eu entrei nele? Porque eu tinha um sonho de comprar uma bateria. Tocou em banda também. Fui baterista da Chop Suey aqui em Arco Verde. Quem nunca foi para o polo do rock
quem nunca foi pra Polo do Rock, quem já foi pra Polo do Rock, já viu a Chop Suey tocando lá. Eu já vi a Chop Suey, mas eu não lembrava que era tudo. Não? É porque você não ia reconhecer não, meu irmão. Ah, não ia conhecer, lembrar. não. Não, ia não. Não. Um dos últimos shows, eu, Simon e Meu Paulo. brother. Primeiro que se ele tirar esse óculos ele não enxerga. Detalhe, viu? Segundo, ele tocava de máscara. Estilo Slipknot mesmo. Ó, o início da gente, o fundamento da banda era Slipknot, Mamonas Assassinas e System of a Down. Aí você já tira por aí. Qual era o conteúdo da banda? Tá? Aí teve um show bacana, retado, a gente curtindo lá, fazendo roda punk, beleza, não ficou ninguém em pé, só eu, Boris e Sábio, né? Claro. Aí terminou o show, beleza, aí Aquela zoada todinha, acabando o show. lá vai. Aí eu, ei, O baterista já quebrando Vamos o terceiro conjunto de baqueta. vamos tirar o bicho lá de cima. Aí sobe no palco. O palco tinha mais de 2 metros de altura, o palco. O palco do Polo do Rock. Era. A gente subiu. Na mesma velocidade que a gente foi, a gente subiu. Invadimos o palco, tiramos ele da bateria. E pra ele reconhecer que era nós. Sem óculos. Sim. Meu irmão, eu dei tanta cutucada de baqueta nesses cabos. Porque é o seguinte, eu tava aqui naquela zoada, um monte de luz na minha cara e fumaça, e aquela coisa, o povo gritando. E Sem sabe, enxergar nada, tocando no modo Braille pra poder justamente. achar essa coisa aqui. Tá Pensar que não sobe 3 caras e vir pro meu lado, eu só achei briga. É briga, briga. confusão. Oxe, aí eu tava aqui, e levantei da bateria e fiquei, venha, velho. Aí quando o bicho veio do meu lado, eu fui dar no cara e o outro me agarrou por trás e eu dando cutucada nele, aquela agonia todinha. E quando eu fui lá, começaram a me jogar pra cima, eu sem saber o que tava acontecendo. Mas não te jogaram lá de cima. Não, em cima do palco. Aí completar outro combo. ia ser outro. Era, né? Ainda bem Mas que foi já conhecia a doideira, história, senão ia ser outro combo ainda. Que massa. Foi doideira. Sim, mas aí... Músico, ciclista. BBB. BBB. Ciclista, músico, BBB. Aí em 2004 fez o curso, começou na barbearia. Na linha do tempo, 2004 é lá atrás. Isso é tudo depois. Já foi tudo depois. Isso é tudo depois. Isso 2010 pra frente, já. Falou ciclista já 2011, 2012. Por aí, isso. né? Ah, entendi. Então, é porque eu comecei na área de barbearia em 2004. Comecei o primeiro curso, finalizei ele, mas não concluí assim para pegar certificado. Meio que desisti justamente por essa pressão, né, que tinha na época. 2005 foi quando de fato eu fiz outro curso e aí concluí tudo e assumi de fato a profissão, né? Só que eu assumi com aquele receio, né? E aí foi uma época complicada porque eu comecei a trabalhar em 2005. Eu tinha 12 anos, 13 anos, mais ou menos. E tinha a questão do preconceito de eu ser um iniciante na profissão e ser muito novo. Entendeu? Na época eu cortava o cabelo a R$2, se eu não me engano. 40 pés. 40 pães. Já dava pra ele jantar de boinha. A janta tava garantida. Tava garantido. Só que detalhe, eu cortava R$2 junto com o primo meu, não é que ele já era um pouco mais antigo na profissão. E eu virava de 15 dias sem cortar um cabelo. Porque o pessoal não confiava. Não queria cortar com o moleque de 13 anos. Isso, justamente, não tinha aquela confiança, né? E ali eu passava de 15 dias sem cortar. E quando cortava era uma festa, porque eu pagava R$80 de aluguel, num pontozinho que dava 2x2, Nossa. de tamanho, para 2 cadeiras, 2 espelhos. E R$80 em 2004, 2005 era dinheiro, viu? Uns R$600 hoje. Do jeito que tá, não duvido mesmo não, se uns R$600 hoje não. Diga aí. E aí foi uma Caramba, época complicada, bicho, complicada. E aí eu fui, graças a Deus, fui evoluindo, né? O pessoal foi ganhando um pouco mais de confiança. Mesmo assim, era difícil, né? Porque você trabalhar para ganhar R$2 uma hora, né? Era complicado, É verdade. né? E aí de lá, isso era na entrada da cidade de Jardim, um bairro que tem aqui na saída. E a gente evoluiu, conseguiu pegar um ponto maior na Boa Esperança, que dava 200 metros de distância de um ponto ao outro. Foi a evolução, enorme pra gente. Crescimento. Né? A gente saiu de um ponto 2x2 e foi para um ponto que era 3 de frente e por 9 de fundo. Bom, Ó, Aumentou um bocado. evoluiu. E daí a gente passou um tempo lá.
esse meu primo que trabalhava com a gente acabou saindo e decidiu tomar outro tipo de profissão e entrou outro cara. E a gente ficou trabalhando lá. E aí daí a gente já foi para um ali no São Miguel, que hoje é do lado da oficina do Adailton. Né? Ali, Sim, naquele ponto ali, né? perto do posto Cruzeiro. Isso. Que é bem próximo ali, na verdade é vizinha essa oficina, né? Que fica próximo à praça e tal. E aí lá eu passei mais ou menos uns 2 anos. Eu entrei lá em 2008 e saí em 2010. Por que eu saí em 2010? Que ainda continuava com essa pressão, né? De quem trabalhava com a área de estética tinha tendência de ser homossexual. E eu ficava com isso na cabeça. E eu já namorava na época, aquela coisa toda. Tanto que eu tinha tanta vergonha que o pessoal perguntava por que eu trabalhava. E eu dizia que trabalhava. Trabalha com o quê? Não, trabalho. Trabalha com o quê? Aonde? Eu trabalho. Engraçado, né? Desafio a ser vencido. Mas realmente, pra época, existia realmente isso e o cara novo, né? Não tem Fica uma cabeça nessa resistência. formada, né? Você não tem aquela segurança de impor uma situação, né? E passou, acabei desistindo da profissão em 2010. Foi logo na Copa, uns 15 dias antes da Copa, fui chamado para trabalhar no Posto Cruzeiro, onde eu fui trabalhar lá, passei 2 anos e meio trabalhando, fui garçom e aprendi bastante, né? Uma visão totalmente diferente do que é negócio, né? Já entrei em empresa grande que já tinha 10, 12 anos de estrada. E aí eu vi de fato que é um funcionamento de uma empresa, né? E tive contato com pessoas que eram supervisores, gerentes, que eles tinham uma visão diferenciada. Tinha um cara lá que ele até ameaçado de morte ele tinha sido. Por quê? O cara, ele tinha uma noção de branco, preto, preto. Não tinha meio termo. Só que volta e meia ele dava uma corrompida nesse coisa e exagerava, sabe? Um exemplo, se eu estivesse limpando uma base de vidro, já estava limpo. Só que aí eu avisava para ele, ó, tá limpo, tal mostruário. Ele chegava a passar o dedo, olhava e dizia, não, tá sujo. Sendo que eu tinha convicção que eu tinha limpado muito bem. Entendeu? E aí era quando ele estava com aqueles dias ruins dele, né? Mas aí, tipo, o 99,5% do tempo ele era uma pessoa muito correta, né? Ele sempre mostrou ser uma pessoa correta. E aí, uma vez ele passando na empresa onde eu trabalho hoje, ele estava meio que se escondendo da chuva, né? Estava chovendo forte, tinha ele para dentro. E comecei a conversar. E até agradeci para ele. Disse, olha, vê, hoje eu sou muito grato a você, porque tudo que eu sou hoje tem a parcela sua. Porque você era duro, você era rígido, mas não tinha meio termo. O pessoal ficava puto porque ele queria que você fizesse as coisas e você não queria fazer. Como é que você sabe que tem um objetivo e você fica adiante desse objetivo? Ah, não, eu tenho que tirar essa mesa, botar na outra sala e eu ficava empurrando com a barriga. Não, depois eu boto, sendo que você tem que botar. Entendeu? Então é simples, você tem que botar, você bota, acabou-se. Entendeu? E aí foi onde, de fato, eu vi que a linha é essa. Preto, preto, branco, branco. E foi com ele que eu aprendi isso. E aí agradeci para ele ficou meio desconfiado, porque ele sempre foi uma pessoa desconfiada. Mas depois entendeu o que é que eu estava querendo passar a mensagem. Porque, pelo que eu percebi, ele nunca tinha sido agradecido, assim, tinha recebido um agradecimento de alguém. Dessa forma, né? Porque todos que... Por ser um cara meio Caxias e tal. Isso. Justamente por ele ser assim, o pessoal tinha ele como inimigo. Só que de fato não era, né? Ele estava ali responsável por um resultado e se esse resultado não viesse, ia cair nas costas dele. Sim. Então, se eu tinha a obrigação, eu tinha que cumprir. E ele estava sendo meu supervisor. E aí aconteceu tudo isso, né? Eu aprendi muita coisa com ele, passei um tempo muito bom lá, 2 anos e meio. Pedi para sair, porque eu vi que não era aquilo que eu queria, porque eu via que meu horizonte era um pouco mais extenso, via que de fato dava para expandir. E aí eu pedi para sair, fiz um acordo com a empresa, que o patrão na época, que é o dono até hoje, o seu Airon, um cara muito humano, ele entendeu e fechou o acordo. E sempre foi de fácil contato, um cara muito gente fina.
E aí acabei saindo e montando minha outra barbearia no São Cristóvão, né? Isso na segunda metade de 2012. Montei e comecei a trabalhar, né? E aí como eu já era, 2012, já estava entrando no ramo de corridas e tal, montei uma loja de venda de peças de bicicleta, BMX, Speed e Downhill, né? Já era mais voltada especificamente. E na época tinha muitas, né? Tinha de todo gosto. A galera andava de todo jeito aqui, em qualquer bike a galera... E aí era tipo o feijão com arroz que o pessoal tinha. E aí então eu tive a ideia de montar uma coisa específica. Montei uma barbearia e montei a loja de peças exclusivas, né? De esportes específicos. Aí em 2012 entrei, 2013 fiquei lá, 2014, 2015 fechei a loja, porque aí já começou a entrar um pouco de afastamento do pessoal, que tinha muito disso, né? O pessoal de Arco Verde tinha aquela coisa de entrar numa determinada onda e, de acordo com o tempo, acabava, sumia. Né? Tradicional de Arco Verde isso. Né? Estiga e depois some. E aí foi isso que aconteceu. Acabaram meio que se distanciando dos esportes específicos e aí acabei fechando a loja. E aí foi quando a barbearia começou a engajar, foi tomando reconhecimento. Não a minha barbearia, mas assim, o ramo da barbearia. 2015 foi o ápice da barbearia, tanto no Brasil como no mundo. Né? Ela deu uma pulada, ela deu uma guinada muito forte. E foi quando o pessoal começou a se especializar, eu comecei a me especializar e fui mais voltado para isso. Foi até onde começou, mas o pessoal queria essa coisa de uma barba mais bem tratada, por aí assim, né? Justamente. Nessa época, 15, 16... Isso, 2015 foi quando começou. 2016, o pessoal já estava aceitando. 2017 foi quando ela ejetou mesmo. Barbearia, o ramo da barbearia, ela ejetou em 2017 aqui no Brasil. E teve justamente um dos pilares aqui no Brasil, que é o Seu Elias, né? Que muita gente conhece esse cara, ele é um dos pioneiros, assim, desse novo formato da barbearia, e ele foi um dos instigadores, né? Aqui no Brasil. E aí eu fiz um curso com esse cara em 2017. Foi do Belo Horizonte? Belo Horizonte, que era a Conferência Internacional de Barbeiros, né? Eu lembro, ele me contou essa história. E aí, a gente foi para lá, passou uma semana lá nesse curso, onde a gente teve contato com vários profissionais mundiais, né? Josh Lamonaca, Andy Authentic, e por aí uma reca de profissionais. E teve esse contato do que é a barbearia fora. E era muito incrível porque esse Andy Authentic, por exemplo, ele trabalha em Los Angeles. O corte do cara é $150 em 2017. Se quiser. Entendesse? Os leigos aí de fora não conseguem imaginar que tipo, uma conferência mundial de barbearia, vamos dizer assim, de barbeiros e tal. Que massa, velho. E muito show, porque você vê totalmente o que é, de fato, a barbearia, porque eu tinha esse preconceito e vi que o mundo é totalmente diferente, entendeu? E foi quando, de fato, eu disse, não, eu sou barbeiro. Porque quando eu estava no Mundial, quando eu fui entrevistado pela Rede Globo, o pessoal perguntava o que eu fazia. Porque eles achavam que todos os pilotos que estavam ali eram só pilotos. Vivia daquilo. Mas quando eu falei isso, olha, eu não vivo disso. E você faz o quê? E o que é que eu disse? Que virou chacota. Isso virou chacota durante uns 2 anos na minha vida. Eu sou cabeleireiro masculino. Cabeleireiro o quê? Masculino. Cabeleireiro masculino. Foi. Legal. Eu tinha dito barbeiro. Eu. Mas você fala isso hoje, que tá aí barbeiro e tal, é o cara, aquela resenha toda. Mas cabeleireiro Mas masculino. naquela época... Cabeleireiro masculino, pô. Foi, eu Tu ia virei dizer cabeleireiro masculino. 2012, tu ia dizer barbeiro. Não ia dizer não. É a mesma decisão. Tu ia dizer barbeiro. É a mesma decisão de acertar o muro aos caboclos, velho. Eu tinha dado no meio dos caboclos pra estourar no meio de todo mundo. Não tem. Não, e João sempre foi assim, ele sempre foi assassino, né? Ele não tinha esse negócio não, cachorro, É da índole, né? Olha, cachorro, pé de pau, passarinho. Cerca. Cerca. De arame farpado. Cerca. Quantas vezes a gente não estourou cerca de arame farpado nos peitos? Bastante. Nitrilha.
Eu lembro uma da Radiante que eu passei uns 150 metros arrastando a coisa. Pra tirar a bike de dentro foi um sacrifício. Eu levei uma dos 40 quilômetros daqui, que é aqui atrás do. Que sai na pedra aqui. Sai pela Terra Santa ali do SEDEC. Do SEDEC. Por trás do SEDEC, sai por trás daquele PK4 que tem lá, aquele PK4 que tem lá por trás do SEDEC. E dá 40 quilômetros total a trilha, né? Nessa trilha, primeira vez que eu fui nessa trilha. Fui andar na frente de todo mundo. Se achando. Não, primeiro que um caboclo tinha comido o feijão todo, deixou a gente sem feijão, né? Foi. Aí eu fiquei Foi injuriado. meu amigo. Tá. Comer só arroz com ovo. Não, a sorte é que tinha uma carnezinha, um negócio, mas não tinha feijão, pô. Não, a trilha da gente se baseava em pão doce com irã. É, Bolo com irã. Tipo, nesse dia a gente almoçou lá no Brejo Águas Park e continuou a trilha, desceu a trilha. Tá, não tinha feijão. Eu já fiquei com raiva dele daí. Aí eu prometi a Boris, eu digo, Boris, esse caboclo não vai andar na minha frente hoje não. Eu juro a você hoje. Beleza. Você tá vendo João assim? Ele era dessa grossura. Eu era da largura desse Ele negócio era de só o segurar a câmera desenho. aqui. Eu lembro. Era só o projeto. É. Só, é como um tamanco, só o couro e o... Tá bom. Vai. Aí eu... Prossiga aí, prossiga. Lá na frente eu já tinha passado todo mundo, só tava andando eu e Boris. Na frente todo mundo. Nunca tinha ido na trilha, não conhecia a trilha. Tinha chovido bastante, já época de chuva. E se formou as valas abaixo de uma cerca que ficava em cima de um morrinho. O terreno era acima, a pista era embaixo. Pista, o trânsito, né? A rodagem, como chama, né? Tá. Eu não acertei entrar na curva na hora certa que era para entrar. Porque eu não conhecia, porque antes eu tinha pulado uma rampa. Pequena rampa. E eu não acertei entrar. Fiz a curva pela paredinha, cheia de vala. Só que nem o futuro esperava que tivesse uma vala bem maior. Na chuva, né? Na chuva. Né? Na chuva. Eu Que os acertei. leigos aí de fora já teriam olhado. Não, não vai dar certo, não vou descer aqui. Eu acertei a vala e eu me lembro de absolutamente tudo. Eu vendo o chão, eu vendo todo mundo de cabeça para baixo, eu vendo o céu. Para achar a tala do capacete que eu tava, foi meia hora. Aí você tira. Bom, graças a Deus. E aí são as aventuras que a vida... Melhor do que uma queda de moto. Eu acho. É, Na verdade, eu fico na dúvida. Fico bastante em dúvida nisso aí. Depende. Sim. E aí eu me perdi no assunto. Aí Eu tá, tava você onde? falou que, né, virou motivo de chacota, porque Sim, cabeleireiro foi masculino e cabelo tal. masculino, verdade. E aí teve isso, teve toda essa chacota. Isso em 2015, quando estava lá na entrevista. Aí em 2017, quando estava fazendo esse curso lá, foi quando disse, não, eu sou barbeiro. Eu descobri o que é que eu sou. Porque até então eu não sabia, né? Tava aquela coisa, aquela conturbação todinha. E 2017 foi quando, não, eu sou barbeiro. Aí fiz tudo. Quando eu voltei de lá, eu já voltei com um projeto feito, uma ideia do que é que eu queria. Já tinha mudado minha barbearia até nessa época, de 2015 a 2017. Já tinha mudado o perfil dela, né? Tanto que João já sabe, na época. E aí, 2017, quando eu voltei com o intuito de realmente mudar esse conceito. Porque o conceito do barbeiro, tanto aqui na cidade como na região, era aquela pessoa que não teve sorte na vida e foi cortar cabelo. Certo? Então, eu vim com esse objetivo. Porque isso era a sociedade que via dessa forma, como o profissional também via dessa forma, né? Eu tirava por mim. Então, eu voltei com esse objetivo. Eu vou voltar e eu quero mudar isso. E vou mudar. E eu fiz um projeto em 2017, para 5 anos, tá estabelecendo essa barbearia. Né? Eu queria mudar isso. Isso eu vou fazer. 5 anos. E botei na minha cabeça. E eu tenho um toque, né? Eu tenho um detalhe sobre mim que eu tenho um toque. Então eu fico com... Transtorno obsessivo compulsivo. E aí eu fiquei com essa ideia e não conseguia largar. E aí comecei a trabalhar em cima disso. Trabalhava de 8 da manhã até meia-noite, quando era necessário. E justamente para levantar o capital. Eu lembro dessa época. Entendeu? E aí trabalhava loucamente com isso. E graças a Deus, né, que foi Deus que de fato entrou na minha vida e fez isso, porque eu tinha um projeto para 5 anos, levantar um capital, porque eu nunca me imaginava entrar numa empreitada daquele tamanho. E você vê, 2017 eu fiz esse curso, em agosto, se eu não me engano, e botei para 2022, né, no caso.
E quando foi em março de 2018, o projeto estava saindo do papel. Que arretado, velho. Entendesse? E foi uma loucura, porque eu sou muito instigado quando tem alguma coisa assim na cabeça e eu quero aquilo, eu foco totalmente para aquilo. Eu viro um burro com aquela cegueira, né? Só olhar. Só olha para aquilo e acabou-se. Ter foco. E isso assim, isso é muito bom e eu considero um defeito também, porque quando eu foco numa coisa eu esqueço do mundo. E aí atrapalhou a questão de família, atrapalhou a questão de relacionamento que eu tinha e várias outras coisas. Mas aí consegui realizar de fato. Comecei o projeto em março com uma estimativa média de uns 40 mil reais. Não, dá para botar o projeto 40 mil reais. E rodei atrás disso. E pronto, consegui o dinheiro e meti o pau. Vendi carro, vendi moto, tinha uma reserva, meti dentro. Detalhe, eu botei todo o dinheiro de tudo isso. Botei dentro. 15 dias depois eu estava liso e a obra não tinha passado dos 20%. Entendesse? E aí foi onde eu fiquei louco, porque eu não tinha mais dinheiro, a obra estava pela metade, né? Nem na metade, estava na fase de estrutural ainda, não tinha nada dentro da barbearia, além de terra e brita. Entendesse? Uma loucura total. Eu tive uma desventura de pegar pessoas que não foram tão honestas comigo, porque eu estava trabalhando, nessa época começou a reforma, eu tinha minha barbearia, estava com essa construção e estava fazendo curso em Salvador. Então eu tinha que estar enviando dinheiro para o cara, para o empreiteiro, diretamente para ele, e ele acabou, né, se mostrando não tão honesto. Por exemplo, hoje eu estou numa barbearia que tem em média de 100 metros quadrados, 100, 120 metros quadrados, né, a empresa hoje. E foram usadas em 2 paredes 2 toneladas de gesso. Não. Tem base? CPI da barbearia. Entendesse? O mensalão da barbearia. 2 toneladas. 2 toneladas. Operação Gipsita. Pode botar aí. Eu nem lembro, se eu não me engano, foram 40 sacos de gesso. Cada um de 50 quilos, né? Você tira por aí. 2.000 quilos. Caramba. 2.000 quilos de gesso. E vocês já viram como é lá? Era pra fazer o alicerce, então. O gesso. Não, era para levantar do chão. Era pra encher todo Era para de levantar gesso. do chão, fazer as colunas e tudo. Tudo. E você vê que o cara não tinha essa... Barbearia suspensa da Babilônia. Oh, Da Babilônia. E eu tive essa desventura, né? Ele acabou se mostrando assim. E foi muito louco para mim, porque eu estava nessa correria. Para você ter uma noção de como era, eu começava a trabalhar na barbearia de 8 horas, 8h30 da manhã, certo? Então, antes disso, eu ia 6 horas, 6h30 para a construção. Ficava até 8 horas, vendo o que é que os pedreiros estavam fazendo, o que é que ia precisar para correr atrás. 8h30 da manhã ia para a barbearia, trabalhava até 1 hora, saía da barbearia e ia para a construção, ver como é que estava acontecendo. E de lá voltava para trabalhar e ficava até 9, 10 horas da noite trabalhando para levantar mais capital para injetar dentro da construção. pra pagar o gesso do camarada. Mas, e quando eram 9h30, 10 horas, voltava para a construção, ver como é que estava, sair de lá meia-noite. E outro dia a mesma coisa. E nisso, a construção que estava prevista para 30 dias durou 2 meses e meio. Puxa. E foi loucura. E não sabia mais o que fazer, como eu falei. 15 dias depois, eu estava liso, batendo, e sem ter como resolver isso. Foi quando entrou o pessoal do Cicobi, né? O pessoal entrou junto, o Nestor, como gerente, me ajudou bastante. Ele entrou Nestor junto. Kirchner, cara bom. E é? Virou gerente do Cicobi. Uma mesa branca. Não, mas gente boa, eu trabalhei com o Nestor já há um tempo. Nestor é gente fina demais. E, inclusive, antes de vir, encontrei ele, e vou até dar spoiler aqui para todo mundo, que ele foi promovido, está indo embora da cidade. Isso acabou ele. Parabéns, Parabéns, Nestor. parabéns. Parabéns aí, Nestor. É um Grande cara, trabalhador, grande cara. dedicado. Bom, Tá de parabéns, o cara que arretado. realmente... Eu trabalhei com o Nestor no Bradesco em 2000.
2008. A gente era caixa do Bradesco em 2008. Ele seguiu, né? Eu fui para serviço público e ele seguiu no setor privado. Parabéns, estou cara. Parabéns, realmente. E aí foi um dos caras que entrou junto, tomou o projeto como se fosse dele e me ajudou bastante. Entendeu? E entrou junto com capital, o banco me ajudou bastante. E a gente conseguiu tocar o barco, né? A gente botou a barbearia para funcionar, não teve inauguração, porque realmente estava limitado, não tinha como gastar mais para fazer inauguração, então já estava liso de tudo, não tinha mais para onde correr, porque, como falei, até o banco entrou junto. E a gente só fez botar a barbearia para funcionar, sem inauguração, sem nada. A inauguração foi na festa de um ano. A festa de um ano foi o aniversário, né? A gente fez meio que inauguração. É hoje, um ano depois. Mas foi bem legal, assim. Foi uma luta que a gente conseguiu vencer, né? Um projeto que passou 3, 4 vezes mais do que era planejado. E, como eu disse, foi Deus, porque eu não sabia como é que eu ia arrumar aquele dinheiro. E como o projeto era para 5 anos, eu tinha para mim 40 mil para 5 anos. Né? Bem calculado. Razoável, bem calculado. É verdade. E o projeto entrou em 120 mil reais em não sei como. Entendeu? Em 8 meses. Excelente. E graças a Deus a gente conseguiu, né? Botar o projeto para andar. E mudou, né? O conceito que a gente queria era o quê? Mudar o conceito da barbearia, né? O pessoal achava. E o profissional em si. E conseguimos. Tanto que, a partir de 2018, teve um alavanco muito grande na cidade com a questão das barbearias. Vocês perceberam que a estrutura mudou, a forma de atender mudou. Você deixa de estar olhando para a bunda do barbeiro e agora você tem uma televisão, você tem um ar-condicionado. Que antes era assim, né? Era um calor arretado. Tem uma sinuca que meu menino ficou jogando o tempo todinho que a gente foi cortar lá. Um fliperama. Fliperamazinho e tal. Né? Um café, uma cerveja. Essa parte não foi apresentada. Não, Um cafezinho lá. Só se deixa você de for boa. cego, meu irmão. Porque o negócio tá na tua cara ali. Não, bicho. Cortar o cabelo lá amanhã e o... Falando em cortar cabelo, a marca dele está aqui atrás, o Instagram está aqui embaixo, segue, por lá você vai ter acesso ao link do WhatsApp, onde você vai poder marcar sua consulta com o barbeiro Rafael Carvalho. Brincadeira. Marcar sua hora para você cortar seu cabelo, fazer sua barba, jogar uma sinuca, analisar tomar um café. o fio da sua barba, como é. Cara altamente capacitado. Cara que tem... Vencedor, não um vencedor, sem sombra de dúvida, batalhador nato. Essa frase que ele lembrou se encaixa demais. Quem vê close não vê corte. Falando em frase, Caramba. qual o conselho que o seu eu de hoje daria para o seu eu de 2005? Enfrentar, bicho. Enfrentar. Porque é universal. Você só tem sucesso com constância. A Entendeu? única coisa que se começa por cima é cavar buraco, né, velho? O restante... E é mesmo assim pra você entrar dentro, né? Sucesso Entendeu? só vem antes de trabalho no dicionário. No dicionário. Justamente. Então, eu acho que seria indicado para eu dizer para ele assim, olha, é só enfrentar. Ter coragem de enfrentar. Porque tudo que eu sou hoje, primeiramente a Deus, segundo a meu pai que me deu a profissão, mas após isso, ter coragem de enfrentar. Sabe? Manter a constância. Porque o que acontece muito hoje no ramo de ser empreendedor, né? É que o pessoal quer botar um negócio e ser sucesso. Isso. Entendeu? E não é assim. A gente sabe que não é assim. Você vai botar hoje para colher daqui a 5 anos. E se você não tiver paciência Ou mais. e perseverança, É. você não colhe. Ou mais. Eu fui 15 anos para começar a ver. 15, 16 anos. Entendeu? Então, E aí hoje tem lá fazer barba, cabelo, hoje a gente conta com ótimos profissionais que esses Camisa. profissionais... Camisa. que eu comprei lá, que essa camisa aqui, comprei lá na Carvalho Barbearia. Esse safado aqui enrolou meu menino e vendeu a ele um travesseiro também. Que é Enrolou isso? meu menino, Não, eu tive que não pagar, enrolei. tive Eu que sou pagar. vendedor, Por que rapaz. ele Eu tenho que enrolou? Por que ele vender. enrolou, cara? Rapaz,
Como é que eu ia negar a almofada pro menino agora, depois dele já ter feito a cabeça do menino? Porque ele vendeu. Eu sou vendedor, rapaz. Eu tenho que vender. Tá certo, é isso mesmo. Tem que aproveitar essa oportunidade, tem que vender. Justamente. Saí de lá, fiz a barba, cortei o cabelo do menino, comprei 2 camisas pra mim e O travesseiro. o travesseiro do menino. E a neta? Travesseiro arretado, inclusive, porque ele não dorme sem ele agora, só dorme com ele. Olha aí, que bom. Quer- tá vendo? quer- Do Mortal Kombat, arretado. Quer saber onde encontrar tudo isso? Arco Geek, mais um empreendimento. Vai estar o link Justamente. aí embaixo também. Arco Lá, Geek. ele não é só barbeiro, ele é empreendedor, como ele falou. Aí tem a Carvalho Barbearia, Arco Tem Geek, Arco Geek e a Cacto Prime, que é com moda feminina, né? com moda feminina, que eu até, minha mulher disse, não, vou querer roupa de academia, depois eu compro sandália. Não, eu vou conversar com ela. Eu não vou levar ela lá não, porque senão ele vai vender, eu vou ter que pagar mais isso também. Será? Então, Será? hoje Calma. a gente conta justamente com isso. Nós temos a barbearia e contamos com profissionais que é uma coisa que eu prezava muito, era isso. O que eu prezo muito é isso. Padrão. A gente quer uma constância no serviço. Não adianta você cortar hoje, você chegar amanhã e você cortar com o mesmo profissional e ele fazer uma coisa totalmente diferente. Então, o que eu prezo é padrão. Então, esses profissionais que estão hoje lá comigo são o mesmo professor que me ensinou em 2005. É mesmo, cara? É. Que no caso meu pai ele prestava curso, né, fazia curso, e ele me cedeu o curso e fez o curso com esses 2 rapazes que hoje trabalham comigo. Velho. Então é o mesmo padrão, a mesma linha de raciocínio. A gente trabalha com a mesma coisa. Entendeu? Não adianta você chegar lá e dizer, não, eu quero cortar com o Rafael porque ele é assim. A única coisa que você vai ver de diferente é anos de experiência. Mas a cronologia de corte, a teoria, a prática, é tudo a mesma coisa. Eu sempre corto lá com o Agner, né, com nosso querido Panda. E, pô, massa demais, velho. Entendeu? Massa demais. E a mesma linha profissional é elaborada para os 3. E hoje a gente conta com esse espaço, né, de barbearia. Inclusive, qualquer um que você chegar lá que for cortar, Rafael, Panda, como é o nome do outro? Diógenes. Diógenes. Pô, os caras são fera. Nem se preocupe, eles vão fazer um trabalho top. E, como falei, constância, né? E eles estão entrando no mesmo ramo, na mesma linha de raciocínio da gente. E hoje, dentro da barbearia, a gente conta com isso, né? A gente tem a questão da área de barbearia, que tem os barbeiros atendendo. A gente tem um espaço lá para estética facial, que é a RC Studio, né? Que tem a questão de limpeza de pele, de várias... Mas também não tem nenhuma sala lá pra isso, não. Não me diga que tem uma sala lá pra Tem isso, uma não. sala. Porque eu Claro nunca que, vi. claro que tem. É do lado de onde você comprou essa camisa. Do lado, aquela janela grande lá É. que tem. Não. A gente- Você Não, fala, mas se eu ele vou não viu, lembrar de se ele janela. não viu o café, ele não É, viu a O janela. que tem na minha cabeça do lado é o caixa e o fliperamazinho. Acabou-se. Realmente troca o óculos Não, é realmente. ou o olho, faça um transplante de olho, né? Realmente. Ele entra fixo em cortar o cabelo. O cara que tem só é aquilo lá, realmente. Foco aqui. Tá. Massa, sim, Tá. vai lá. E aí, pronto, contamos com isso, né? Hoje a gente tem essa estética facial que serve para homem e mulher, com limpeza de pele, design de sobrancelha, micropigmentação e vai lá uma infinidade de serviços que tem nesse estúdio da gente também. E questão de lazer, né, para o cliente. A gente está com fliperama, a gente está com sinuca, tem Wi-Fi, televisão que tá lá rolando música, né, vídeos. Condicionado no Sibéria. No Sibéria. Condicionado no Sibéria. Bom Bom demais. Que antigamente era o quê? Era o ventilador e você olhando para a bunda do barbeiro, né? É. Quem foi lá no corredor Que viu. assim, pra você, poxa, pegar um. Não tem nenhum barbeiro com uma, né, bundinha mais ou menos pro cara ficar olhando. Então não tinha nada pra ver, né? Ai, atração agora. Vira barbeiro então tu, pô. Botar panda, porque panda, né? A bunda de panda. Só pra tu, Panda. Botar panda lá rebolando, que aí é alguma E coisa. ele é pra ver. sexy, ele é sexy. Não. Não A é? TV tá ótimo. A TV tá melhor, né? sinuca A TV tá joia. melhor. O fliperama melhor. Top. E pronto. E isso é nosso conceito de barbearia hoje. Como falei, a gente conseguiu mudar também a visão dos profissionais. E a galera hoje trabalha num nível muito bom aqui em Arco Verde. Todas as barbearias que tem aqui hoje são barbearias com ótimos profissionais, pessoal que se especializa
Não é mais aquele feijão com arroz. Você chega na barbearia, você se sente bem acolhido, bem atendido, né? Com o resultado que você de fato queria. Não só a minha, mas todas. Todas assim chegaram nesse nível. Né? E tem galera que trabalha muito melhor do que eu aqui na cidade. E é uma galera muito top, muito profissional. E era o meu objetivo, né? Transformar isso. E graças a Deus foi concluído esse objetivo com sucesso. E a gente queria ter evoluído mais agora em 2020, né? Que era todos os nossos planos estavam voltados para 2020. Segunda metade de 2020 a gente estava com uma certa evolução planejada, né? Ampliação da barbearia, contratação de novos profissionais e questão de novos serviços que a gente estava implantando, que a gente já teve na barbearia. Teve biomédicos, a gente já teve lá uma biomédica, já teve tatuador, mas instabilidade de mercado acabou por onde a gente se ter que desfazer do profissional, né? Teve manicure também, e seria na área de higiene, e acabou por se desfazer. Aí isso aí que você falou é um negócio interessante. Como foi passar pela que a gente está passando ainda, né? Mas pelo menos agora está funcionando, né? Mas como foi enfrentar essa questão do lockdown, né? Que vocês ficaram sem poder atuar, sem poder trabalhar? Porque eu sou servidor público, o João não parou de atuar por radialista, né? Seguiu, não fechou, continuou trabalhando. Como foi para um empreendedor passar por esse lockdown, pelos lockdowns que aconteceram? Cara, a área de empreendedorismo foi muito complicada, né? A gente vê que todos os setores sofreram com isso, né? A gente viu muita empresa fechando, muita gente entrando em desespero, depressão, até suicídio, né? Teve uma alta taxa de suicídio por causa dessa pandemia. No caso da gente, a gente fechou, né? Durante o lockdown inteiro e foi complicado. A gente fechou, conseguiu fechar porque tinha um capital de segurança, né? Se manteve ali durante um certo tempo. Eu acredito que durante uns 2 meses a gente conseguiu segurar com funcionário, né, com todas as contas em dia, tudo certinho. Mas a partir do 3º mês começou a apertar, né? E foi complicado porque a gente não tinha aquela certeza do que ia acontecer amanhã. Um decreto era saindo um decreto em cima do outro. Tinha um decreto para 15 dias, você ficava esperançoso para 15 dias voltar. E não voltava, era prorrogado. E aí a gente teve que apelar, né? Como muitas empresas de vários setores entraram para o ramo do delivery. A gente entrou numa espécie de home care, né? A gente começou a atender o pessoal em casa, né? Mas nosso fluxo, nosso volume caiu 90%. Entendeu? E a gente atendia 6 pessoas, 8 pessoas no dia, no delivery, né? Caramba! Um volume de 3 profissionais trabalhando, que era um absurdamente louco durante o dia, e cair para 8 pessoas. Isso somando os 3 profissionais. Entendeu? Nossa. Foi complicado, foi complicado. E segurou um certo tempo, assim, graças a Deus a gente conseguiu voltar, né? Foi liberado para o comércio voltar a trabalhar. E enxugando as feridas, né? Porque foi só com sangue dando no pescoço, tentando sobreviver, mesmo assim o movimento não voltou. Na canela o sangue deu nos primeiros 15 dias, né? Foi. Não, aí... Dando no pescoço mesmo. E Nossa. Quando foi voltando, a gente voltou a trabalhar, mas o movimento não voltou. Tanto que muita gente ficou receoso. Né? Demais, é uma doença que ninguém sabia de fato como é que sabe ela muita coisa, age, né? Hoje a gente tem uma noção de como é que ela age. Tem essa noção. Tu teve? Tive. Eu tive quando voltou do lockdown. Mas teve muita complicação ou não? Assim, eu tive o quê? Perca do olfato, né? Fiquei cansado, muito cansado, não conseguia ficar em pé, falando. Tinha que me sentar, era cansaço absurdo, febre, diarreia, o que mais? E muita moleza. E o cansaço que eu tinha era quando eu falava. Quando eu estava
zerando Netflix, eu tava de boa. Muita gente zerou Netflix. Né? Muita gente zerou Netflix. E aí teve isso, né? A gente voltou, os primeiros 15 dias, quando o comércio voltou, porque todo mundo sabe, você que tem um empreendimento, um comércio, é feito aquele ditado que diz, o olho só engorda, o boi só engorda com o olho do dono. Então eu estava ali tentando enxugar tudo aquilo que tinha acontecido durante 3, 4 meses de lockdown e peguei o Covid. Então tive que me afastar novamente. E aí foi onde a minha equipe mostrou um valor enorme, a galera me apoiou, e entrou junto e fez a empresa realmente se segurar, entendeu? Arretado. Mas foi complicado, e tanto que depois que voltou, até agora nesse outro segundo lockdown, a gente recuperou 30% do volume. Não consegui recuperar tudo. Porque teve cliente da gente que infelizmente chegou a falecer, teve cliente que foi embora da cidade por falta de emprego, teve cliente que mudou de barbearia, entendeu? Então teve vários fatores que de fato contribuíram para essa perca. Entendeu? Mas aí veio esse segundo lockdown. Até porque muita gente teve redução, perca salarial e tudo isso, né? Acaba sim. procurando outros meios e outras formas de economizar, né? Cara, assim, vou deixar de ir no barbeiro porque vou fazer em casa, tenho que economizar. Aí justamente. Gastar, e é totalmente 15, 20, não, é plausível, totalmente plausível, porque você vai gastar ali R$20 na barbearia, esses R$20 ele vai comprar de pão a semana toda, né? Vai alimentar a família dele a semana toda. Então, justamente. E aí, como falei, vários fatores, inclusive a perca do poder de compra, né? Que hoje a gente vê, claro que eu não defendo, não tenho político de estimação, mas a gente vê que o cenário político tem uma certa culpa, mas não é somente o cenário político. Entendeu? A sociedade em si, a sociedade brasileira hoje tem grande culpa disso. O brasileiro não tem educação financeira, né? A gente vê isso, é nítido. Não tem educação para muita coisa, imagina para a financeira. É verdade. Entendeu? Verdade. Então, teve tudo isso que contribuiu para a perca do volume, tanto da barbearia como de outros setores. A gente vê aqui na nossa cidade que muitos comércios fecharam, né? Infelizmente. A coisa mais rara do mundo era você ver aqui na Antônio de Japiaçu uma loja para alugar. Eu já mais tem. Verdade. Entendeu? Eu viajei agora para Garanhuns, cidade próxima, e é uma cidade turística, né? Uma cidade muito bonita, o comércio é forte. E eu via muita loja para alugar, muita casa para alugar, o pessoal indo embora, porque lá era um destino que o pessoal queria, né? Se mudar para morar lá e tal, e trabalhar. E hoje tem comércio que está fechado, tem casa para alugar, que é uma coisa que não tinha também. E você vê que é uma coisa... não sei se vocês já perceberam isso também, mas aumentou o número de pessoas pedindo na rua. Demais. Recife fala por si só. Porque pontos turísticos de Recife. Fazia tempo que eu tinha visto pessoas passando lá na frente de casa, dizendo, me dá alguma coisa para comer, me dê um copo d'água, sei lá, coisas do tipo. Fazia muito tempo. Fazia tempo, né? E depois desse, sobretudo agora, depois desse segundo lockdown, esse ano na verdade, né? Ano passado ainda não era tão habitual ver, mas esse ano, que acolá, todo dia na verdade eu vejo pessoas pedindo e pessoas diferentes. Nossa, esse aí, porque normalmente o cara já conhece os pedintes da cidade. Cidade pequena, né? O cara já conhece a galera ali e tal. Mas não se olha assim, essa galera sabe de onde, velho? Né? Justamente. Mas justamente isso, porque não tem mais de onde tirar nada, né? E a gente viu também a perca do volume demográfico, né, da cidade. A cidade caiu bastante da população. Já tem 10 anos que a cidade não consegue evoluir, e agora que estagnou mesmo, assim, né? A gente vê que a cidade da gente, de votantes, tem 42 mil, se não me engano. A cidade total dá quase 44.900 e pouco. De votantes, né? E a gente tem um volume de 90 mil habitantes, 70 mil habitantes. E já tem um bom tempo que não avança. Que fica nessa, que tá nessa faz tempo. Né? Essa médiazinha de 80 né? aí. 80, 70, 90. 70, 80. E a gente percebe que aí o comércio, né, deu essa enxugada também. Hoje a gente dá uma volta na principal via do comércio, não tem tanta gente. O comércio, os vendedores é tudo na porta. Dia de sábado era normal você olhar, passar no Lotado. comércio lotado, né? As feiras livres. Lotado.
as feiras livres, verdade. Entendeu? Então é uma coisa que abalou todo mundo, de fato, e que está nessa, né, tentando sobreviver, porque hoje mesmo todo o comércio em si está tentando se ajudar. Hoje eu participo da Associação Comercial de Arco Verde e é programa em cima de programa para tentar salvar o comércio, entendeu? Esse segundo lockdown a gente fez um maior AUE contra o governador. Eu vi. Entendeu? Carreatas e tudo Carreata, organizou carreata, Edileuza na frente. Aquelas faixas também, tantas Sim, famílias aqui. justamente. Para causar uma comoção, porque exatamente, a doença existe, é lógico que existe, mas, tipo, não pode somente dar prioridade à doença. Está chegando as vacinas, a gente tem a noção do risco que a doença é. Eu perdi parentes com isso. Mas, tipo, se a gente só fechar os olhos e aceitar somente a doença, que agora é uma coisa que a gente sabe que vai viver com ela. Isso vai um virar fato. sazonal. Isso, vai virar sazonal. Vai virar uma coisa do cotidiano. E se você se excluir a todos ali, não vai ter sobrevivência de comércio, não vai ter sobrevivência de muitas outras áreas. Entendeu? Então, tem que ter... A gente trabalhou em cima disso. De tentar juntar o comércio junto com essa convivência com o novo Covid, né? Então, a gente conseguiu voltar, tá lutando, o comércio está se erguendo, mas ainda devagarzinho, né? Muito bem. Conversamos com Rafael Carvalho, esse cara lutador, empreendedor, um verdadeiro batalhador. Esse programa, a primeira edição do Sertão Cast, ele é patrocinado pela Sierra Proteção de Dados. Você que quer se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, aqui em Arco Verde e na região, existe uma empresa especializada nisso, Sierra Proteção de Dados. Aqui embaixo vai ficar o site para você acessar, tirar todas as suas dúvidas sobre o que é, o que pode acontecer e os contatos, tá? E o link também da Carvalho Barbearia. O link da Carvalho Barbearia, Arco Geek, RC Estúdio Cacto Prime. E Tatu Prime. Tá aqui Cacto Prime, rapaz. Tatu não, Cacto Prime, eu fiquei com o negócio da Tatu não, Tatu é debaixo da pele. Cacto Prime. Cacto Matuto, Cactu. Cactu, Cacto Prime. Tudo vai estar aqui na descrição do vídeo, todos os links, inclusive dos nossos patrocinadores, tá? Obrigado, você que gostou, compartilha o vídeo, se inscreve no nosso canal, dá esse apoio. É a primeira edição do Sertão Cast. Curte aí. Compartilha aquele pacotão do YouTube lá, né? Curte, compartilha, se inscreve. Daqui a pouco bota um apoia-se também aí, né? Bota um apoia-se aí também para melhorar. Mas faz tudo isso. E também se tiver alguma dúvida, alguma coisa, deixa aí nos comentários, comenta, diz se gostou, se não gostou. Enfim, valeu e aguarda que o próximo vai vir também. Não sei que dia, mas vem. Rafael, desculpa. Vai. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado por ter vindo, tá? Você é um vencedor, cara. Eu que agradeço. Fico muito honrado de participar do primeiro, né? Do Sertão Cast. E vejo, como falei no início, que será muito proveitoso. Vai ser muito grande esse projeto de vocês. Agradeço realmente. Tá de parabéns. Começar com um cara como você que, vencedor demais. Então, parabéns, eu fico honrado. Muito obrigado. Obrigado, querido. Demais. Obrigado, Anton. Um abraço. Valeu, pessoal. É nóis. Tu.